1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante, que diz assim, Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Queridos, conforme nós dissemos aqui na semana passada, no último estudo que nós tivemos, nós estamos agora no que aqui nessa Bíblia nossa de edição da Sociedade Bíblica chama de instruções finais, né? Recomendações finais, tal. É o final da carta de Paulo. E eu dizia que o título que caberia a esta porção seria como se fosse o Evangelho prático no mundo ideal, ou no mundo real, desculpe-me, conforme foi o título de uma mensagem que o Marcinho ministrou aqui na igreja com esse título, né? O Evangelho prático no mundo real. E esse título, eu comentava sobre o título do Marcinho, que nós demos aqui também para o nosso estudo da semana passada. É um título muito óbvio, né? O que ele diz é óbvio em si mesmo, porque o Evangelho não pode ser algo não prático. Não prático. Evangelho não pode ser confundido com dogma, com a forma como que as pessoas analisam as Escrituras e formatam um código de conduta das pessoas. Isso não é Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo de Deus feito carne. Deus envia o seu Filho ao mundo, e esse enviar passa pelo processo de encarnação, Deus no homem, Deus encarnado, e a esse Deus encarnado que agora habita entre os homens, habita na humanidade, habita entre os homens, e que vive com os homens, que anda e caminha no meio dos homens, a Escritura chama de Evangelho. O Evangelho é a pessoa do Cristo encarnado, seu viver humano e sua obra, que se traduzem na mensagem de salvação para todo homem, onde quer que ele esteja. Então, o Evangelho é o próprio Deus, feito homem. Então, o Evangelho, de todo modo, ele é prático. O Evangelho é um modo de viver. O Evangelho, poderíamos dizer, é a manifestação dos atributos divinos na humanidade. Por isso que nós vamos encontrar lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando fala: grande é o mistério da piedade, Deus que se manifestou na carne. Essa manifestação é esse Deus encarnado, é esse Deus entre os homens, lidando com o homem, que é o Evangelho, é que salva o homem efetivamente dos seus pecados. Então o Evangelho, na sua própria natureza, ele só pode ser prático. Então quando diz o Evangelho prático no mundo real,
Nós temos aqui algumas, por detrás desse tema, poderíamos pensar, então tem um evangelho não prático? Se você vai falar de um evangelho prático, logo, existe um evangelho que não é prático, então ele é teórico. Ele se restringe às folhas de papel, aos manuais de teologia. Então, não tem nenhuma praticidade, ele se limita ao mundo dos dogmas. E, portanto, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. E quando diz o evangelho prático, só pode ser no mundo real. Porque o mundo real, ele tem demandas, ele tem exigências de um evangelho em ação. Constantemente, né? E acredito que eu ouvi uma pessoa recentemente falando uma coisa interessante. Falou assim, a igreja, de um modo geral, né? Não vamos ser restrito, mas de uma maneira geral, quais são as preocupações da igreja? As preocupações da igreja é com a sua sexualidade. Se você é hétero ou se você é homo. Agora, a igreja não tem a preocupação se você tem uma casa para morar, se tem comida para comer, se tem roupa para vestir. Essa não é a preocupação da igreja histórica, da igreja enquanto um fato social, né? Então, eles estão preocupados com o seu casamento, se você foi divorciado, se você não está divorciado. Ou seja, eles estão sempre preocupados com alguma questão da sua vida, para eles pegarem algum texto para te condenar ao inferno, mas não estão preocupados com a sua pessoa, com a salvação da sua vida e de todos os problemas reais nos quais ele se encontra. Eventualmente, quando a igreja se preocupa com a sua vida material, não é para te oferecer algo que possa te ajudar, mas é para te induzir a dar o restante que tem e o que não tem, para ver se Deus te abençoa e você conquista aquele bem que ela disse que Deus vai te dar, caso você dê tudo o que tem e também o que não tem. Então, nós estamos falando de um evangelho prático no mundo real. Porque se você fala de evangelho prático, pressupõe um evangelho meramente teórico, no mundo real pressupõe o quê? Um mundo irreal. Então existe um evangelho meramente dogmático, que só existe no mundo irreal, dentro de uma bolha daqueles que não querem reconhecer quais são os problemas reais do homem, da sua comunidade, dos seus amigos, do seu vizinho, de si mesmo, da igreja. Então, falar sobre o evangelho prático no mundo real é o óbvio. O evangelho prático é porque só pode haver evangelho prático. Efetivamente, evangelho dogmático não é evangelho. Perfeito? No mundo real, é porque só existe o mundo real. Qualquer outro mundo é um mundo que você inventou, que só existe na sua cabeça, onde você lança todo mundo no inferno e salva somente meia dúzia de pessoas, que é você, sua família, e olha lá, e 2 ou 3 a quem segue as suas orientações. Mas quando fala-se de evangelho prático, isso é extraordinário, porque eu tenho feito o desafio para os irmãos, que os irmãos devam ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já há bastante tempo eu tenho dito isso para os irmãos. Não sei se vocês têm seguido essa orientação, mas como é maravilhoso você ler os evangelhos. Por quê? Porque nos evangelhos você vai ver em ação o próprio Cristo vivendo entre os homens, lidando com os problemas concretos e ensinando os homens a partir da própria existência, dos próprios acontecimentos, das próprias vicissitudes. Então Jesus não traz, por exemplo, grandes teologias e coisas profundas que vai requerer muitas explicações. Não. Jesus é simples. Jesus está ali num dado lugar, alguém chega para ele e fala assim: quais são os 2 grandes mandamentos da lei? Para testar, o texto bíblico diz que o indivíduo queria testar Jesus, queria testar a fidelidade de Jesus a Moisés, alguma coisa nesse sentido. E Jesus fala: ora, os 2 grandes mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como Jesus responde
aquilo que o escriba, o mestre da lei, não podia refutar, porque está de acordo com a lei. Na verdade, Jesus pega a essência da lei, né? Aí o camarada ficou meio sem jeito com a resposta, porque não alcançou o objetivo. E aí então ele, para se justificar, ele diz: e quem é meu próximo? Irmãos, olha como o evangelho de Jesus é prático. Evangelho prático. Então, para responder a essa pergunta, Jesus cria uma história. Ele cria uma parábola. Por que Jesus criava parábolas? Porque a parábola cria um contexto real, ou de fatos possíveis que acontecem na existência humana. Ou seja, ele poderia dizer apenas seu próximo, mas que está aí do lado. Poderia ou não poderia? É qualquer um que esteja ao seu lado. Mas Jesus não, ele vai criar uma história para mostrar que o evangelho, ele só pode ser prático. Ou seja, o evangelho só se manifesta enquanto uma ação de alguém cujo coração crer na verdade de Deus. Aí Jesus então mostra um homem que era certamente um judeu, caiu numa vala, e estava precisando de socorro. Ele estava como que semi-morto, né? Estava ali, ia morrer se continuasse ali. Passa o sacerdote e passa um levita. Bem, o sacerdote e o levita são judeus e, portanto, são compatriotas desse camarada que está aqui dentro da vala. Mas não bastasse serem compatriotas, eles eram os representantes da lei, do povo, do amor, da verdade, não é? Representantes de Deus, da benevolência. Só que esses camaradas tinham mais o que fazer do que socorrer um moribundo. E que o que de tão grande eles tinham de fazer que não podiam socorrer o moribundo? Olha, eles tinham que ir para o templo, oferecer sangue e bode, ovelha para Deus. Eles tinham mais o que fazer, não, pessoal? Deixar de oferecer bode para Deus e ovelha, a socorreu? Não. O camarada pode esperar, Deus não pode esperar. Deus quer bode, Deus quer ovelha, Deus quer sangue. Afinal, Deus está irado com o mundo, com o homem, e se ele não beber sangue, ele não tem como aplacar a sua ira. Essa é a ideia da religião, não é de Jesus Cristo. Por isso que o sacerdote não tinha tempo para atender o moribundo. Aquela circunstância exigia uma ação prática. Existe ação não prática? Ficou estranho, né? Mas é o mesmo paradoxo do evangelho prático no mundo real. Passou o levita não podia por quê? O levita tinha que cantar no louvor do templo, né? Tinha que fazer alguma limpeza lá no templo, cuidar de algum serviço do diaconato, alguma coisa prática lá do templo. Não podia socorrer o moribundo. Essa é a primeira parte do que Jesus está mostrando. É assim que a religião é assim que ela interpreta o valor da vida, é assim que ela interpreta e cria valores metafísicos em nome de Deus. Como se Deus quisesse que você fizesse alguma coisa para Ele. O que você pode fazer para Deus, efetivamente? Efetivamente. Para Deus. Pergunte para os religiosos, o que você pode fazer para Deus? Efetivamente, não, fazer para Ele, não. Ficar a noite todinha orando, e Deus vai ficar, Deus tem que descansar, ué. E tem mais, para ouvir você orar a noite inteira, meu irmão, nem a tua mulher aguenta, que dirá Deus. Vamos pensar. Uma oração cansativa, enfadonha, repetitiva, egoísta. Não, vá para lá com o seu coração. Não, Deus não quer isso. Não é possível, né? Até porque oração não é o que dizem. Oração é conversar com alguém, falar com alguém. Oração pressupõe comunhão. E me parece que a oração dos cristãos, ela é de fora para fora, né?
não passa pelo coração, não passa por lugar algum. Enfim, de todo modo, é assim que a religião interpreta o valor da vida humana, interpreta ou cria os valores metafísicos em nome de Deus. Entretanto, Jesus continua na história que ele vai criando, ele dá vida à história, diz que passava agora um samaritano. E esse samaritano, pensem vocês, não era compatriota direto do moribundo, ou seja, nesse sentido, não tinha uma obrigação direta, imediata. Havia um distanciamento aí, eram irmãos distantes, um meio-irmão, não era tão próximo assim. Mas, de todo modo, ele se aproxima do moribundo. E não somente ele não era de todo compatriota, mas o samaritano, ele era considerado o maior inimigo de Israel. Ou seja, o evangelho de Jesus vai tirando todos os obstáculos. No evangelho, Jesus não tem lugar para a inimizade, não tem lugar para o preconceito. Porque o que o samaritano poderia ter dito? Não, se alguém tem que socorrer esse camarada, são os sacerdotes, afinal eles vivem em prol da bondade e da benignidade, e eles representam Deus e o povo, e o próprio povo dele. Mas veja que o samaritano, ele desce até onde estava o homem, derrama sobre o homem ali o óleo e o azeite, coloca-o sobre o seu cavalo, leva até uma hospedaria, paga pelo tratamento e diz: daqui a 2 dias eu volto, e se alguma coisa mais haver de pagar, eu pagarei. Mas o mais extraordinário do Evangelho de Jesus é porque essa parábola, ela nasce com uma pergunta do intérprete da lei. Quando Jesus disse: amarás a Deus e ao teu próximo, o intérprete pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? E aí o texto nos coloca pelo menos 2 possibilidades de resposta. Uma é a consensual e a outra é a resposta de Jesus acerca de quem é o meu próximo. Isso porque, no sentido do senso comum, quem era o próximo daquele homem que estava na vala? Era o sacerdote. Estava próximo. Próximo é aquele que está próximo. O que está distante não é meu próximo. Como é que eu posso ajudar quem está distante de mim? E se eu dele me aproximar, ele não era meu próximo porque eu estava distante. Aproximando-me, torno-me o seu próximo. Logo, o que estava distante já não está mais. E se não está, é o meu próximo. Mas isso é o senso comum. Mas eu quero convidar vocês para a espetacular resposta de Jesus. Vocês podem abrir lá no Evangelho de Lucas. Está falando do Evangelho prático, tá, irmãos? A gente já vai entrar no texto de Paulo aqui. Capítulo 10, versículo 36. Lucas 10, 36. Jesus, tão logo conta a parábola, Jesus se volta agora para o intérprete da lei e pergunta assim no 36, qual destes 3, ou seja, entre o sacerdote, o levita e o samaritano, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Qual é a pergunta do intérprete da lei? Verifica na sua Bíblia. 29. Mas ele, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, a quem então eu tenho que amar? Quem é o meu próximo? Ele tenta colocar Jesus numa saia justa, usando aqui um jargão. Ou seja, como eu vou identificar de fato quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola e Jesus fala de alguém que estava precisando de ajuda. Perfeito? Estava em sofrimento e morte. Passaram 3 homens, passou o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano. E a pergunta de Jesus agora, para fechar o assunto, é:
qual desses três você acha que foi o próximo daquele homem? Jesus inverteu o sentido. A pergunta não é quem é o meu próximo, é de quem eu sou o próximo. Vocês conseguem perceber essa nuance na pergunta de Jesus? Ele não diz assim, quem é o próximo daquele homem? Não, Jesus não fala que o que estava morrendo era o próximo do fulano, era o próximo de quem poderia socorrê-lo. Jesus disse que qual dos três, o sacerdote foi o próximo do que estava morrendo? O camarada lá, o levita, foi o próximo? Quem foi o próximo? Ou seja, no caso, o samaritano foi o próximo do moribundo, não foi? Ou seja, passaram três pessoas próximas de alguém necessitado. Mas o fato de você estar próximo de alguém não faz do outro o seu próximo. Alguém que está próximo de você é apenas o outro. Próximo é somente aquele de quem você se faz próximo. Ser o próximo é uma decisão sua. Ou seja, passou o samaritano, olhou o moribundo, e então o samaritano falou assim: eu sou o próximo dele. Ele se convaleceu, se colocou no lugar. O problema é que a gente vive numa sociedade em que há centenas e centenas de pessoas em volta de nós, mas são apenas o outro, os outros. A igreja é só mais um lugar, seja a igreja, seja o shopping, seja um bar, seja a sua casa, seja o seu bairro, seja no seu trabalho. Então, olha que Jesus, o conceito de próximo que Jesus dá aqui é você, para ser o próximo do outro, você deve se tornar o seu próximo. Em outras palavras, não se pergunta quem é o meu próximo, a pergunta é de quem você se faz o próximo. Você só se torna o próximo de alguém quando você deixa de olhá-lo para ele como o outro. Quando as distâncias entre você e os outros não são mensuradas pelos números, pelos valores dessa sociedade, mas quando você consegue ver no outro a humanidade. Jesus então conclui dizendo, no versículo 36, né? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37, aquele que teve misericórdia dele. Então, o próximo do moribundo não é o moribundo que foi o próximo de quem socorreu. Vocês entendem aqui perfeitamente? Há uma inversão. Ou seja, na verdade, o que socorreu é que foi o próximo do moribundo. Nesse caso, em distância física, o sacerdote estava na mesma distância que o samaritano, ambos passaram na mesma estrada, do lado do mesmo moribundo. Só que, estando próximo do moribundo, o sacerdote não se fez o seu próximo. Quem está me entendendo? O levita passou na mesma distância que o sacerdote e que o samaritano, mas o levita não era o próximo do samaritano, embora estivesse próximo geograficamente. Mas por que o samaritano, passando pelo mesmo lugar, à mesma distância do moribundo, era o próximo do moribundo? Porque ele se fez o próximo. Fazer-se próximo é um conceito de ética cristã. É um conceito de ética espiritual. É fazer-se o próximo do outro uma questão de graça, de amor e de misericórdia para com quem sofre. Aí Jesus conclui, portanto, dizendo, versículo 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o quê? O mesmo. Fazer o mesmo que quem? O mesmo que o samaritano. Torne-se ou torne-te a ti mesmo o próximo do seu próximo. Não ignore
que você é que deve ser o próximo de quem está carente. Isso é evangelho prático, não é? E toda essa história começou com uma outra pergunta. A pergunta que ninguém quer admitir. Está lá no capítulo 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Olha a pergunta do camarada para Jesus. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Quem já ouviu essa pergunta? Quem já se fez essa pergunta? Aí chame os teólogos, todos das diversas linhas, cada um vai dizer, usa um véu na cabeça, tem que ser batizado em água corrente, não pode comer carne de porco, você não pode trabalhar no sábado, você tem que dar o seu dízimo e fazer sacrifícios, etc, etc, etc. Não pode pintar unha, não pode cortar cabelo, não pode ser divorciado, não pode ser homossexual, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não toque, não faça. Tem 1 milhão de respostas. Mas quando perguntado para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não precisa perguntar para Calvino, nem para Armínio, nem para qualquer pessoa. Ele simplesmente diz assim, o que está escrito na lei? Quando Jesus pergunta para o intérprete da lei, o que está escrito na lei? Jesus está dizendo, você sabia que na lei consta essa resposta? Mas, imaginem vocês que, eventualmente, aqui o intérprete poderia tentar criar um problema, né? Na lei diz tanta coisa, a lei diz muita coisa, são muitos itens, são muitos preceitos, são muitos mandamentos, são muitos estatutos, uma infinidade de coisas, é tudo aquilo que tem que ser feito. Mas não, quando Jesus pergunta o que está escrito na lei, o intérprete tem uma ciência, que toda a lei se traduz no amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, toda a lei de Moisés, com todos os seus itens, com todos os estatutos, com todos os mandamentos, todos aqueles mandamentos de natureza temporal, cultural, eles se traduzem numa essência. Numa essência. Paulo vai dizer isso, salvo engano, né, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 13, versículo 10, que toda lei se resume em amar a Deus e ao próximo. Essa é a síntese da lei. Então, em termos morais, a lei toda se resume, se sintetiza, se simplifica e se traduz na ação de amar a Deus e amar ao próximo. Como a Deus ninguém pode fazer nada efetivamente falando, como a Deus ninguém pode amar efetivamente falando? Ou pode? Como assim? Como amar a Deus efetivamente? Eu amo, eu tenho uma coisa que... Não, para de bobagem. Para. Como amar a Deus? O amor nos coloca em sintonia com aquele a quem nós amamos. Amar a Deus é nos colocar em sintonia com Ele. Ora, como me colocar em sintonia com Deus, se eu não o vejo, se minhas mãos não o tocam? Eu acredito, sim, mas você não tem como efetivamente se relacionar com Ele. Efetivamente, não. Tudo é por meio da fé. Concorda ou discorda? Sim ou não? Então, só se pode amar efetivamente a Deus, e só se pode servir efetivamente a Deus, quando você o serve e o ama na sua criação, nas coisas criadas e, sobretudo, no homem criado à imagem e semelhança de Deus. Quando, portanto, nós amamos a Deus, logo nós amamos o nosso próximo e nos fazemos, portanto, o próximo do nosso próximo. Agora, quando nós dizemos que amamos a Deus, isso é quem diz João na sua primeira epístola, e não amamos o nosso próximo, logo nós somos mentirosos. Porque como se pode amar a Deus que não vê?
que do ponto de vista dos sentidos é abstrato, e nós aborrecemos aquele a quem nós vemos. Então a síntese da lei é o amor. Então, pergunta simples. Veja o que está escrito. Versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Perguntou para o intérprete. Como você lê a lei? Como interpretas a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Olha, está simples a resposta. A teologia vai dizer: não, você não consegue. Não, você não pode. Não, você não tem condições. Alto lá, pessoal. Olhem para mim. Olhem para mim. E olha que eu já li assim as Escrituras do ponto de vista dogmático e teológico. Alguém pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: o que está na lei? Amar a Deus e ao próximo. Deus disse, então faça isso e viverás, porque você respondeu corretamente. Aí a teologia faz o quê? Não. O homem não tem condições de amar. O homem não pode amar. É impossível, o homem está impossibilitado. Ele está de todo degenerado. Ele não tem condição. Sabe por que a teologia faz isso? Porque Jesus simplificou tudo. É simples: ame e viverás. A teologia não tem mais o que fazer. Não tem como aprisionar as pessoas, controlar as pessoas, extorquir as pessoas. Não tem mais como. Jesus te colocou no âmbito do amor, que é tudo. Na simplicidade da verdade, o amor. A teologia vai falar: não, você não pode, você não consegue, você é pecador, você está todo corrompido, é impossível. Aí eu falo: ideia boa sua, de fato eu acho que não tem mesmo não. Mas então ninguém consegue? Não, só se você aceitar Jesus, você vai nascer de novo, aí você estará habilitado. Aí eu digo: então você nasceu de novo, você que está pregando, você é o teólogo, pastor? Você está habilitado? Está. E por que você não está amando então? Porque aqui está o exemplo do amor. Torna-te o próximo do teu próximo. Nascer de novo é ter uma nova cosmovisão, uma nova consciência, um novo coração que nos levará a viver de modo diferente. Porque os nossos relacionamentos aqui na Terra, eles são definidos a partir de quê? A partir do metal, do vil metal, como diria Belchior, né? Na música, como nossos pais, ele chama o dinheiro de o vil metal, que Jesus chama de riqueza de origem iníqua, né? Somente quando nós, então, voltando ao ponto, né? Então, a teologia vai ter que construir toda uma história, uma narrativa, para te convencer que não é tão simples como Jesus diz. Como o Jesus respondeu: faça isso e viverás, o camarada ficou o quê? Embaralhado. Porque o camarada que queria pegar Jesus no pulo, agora se colocou numa situação, Jesus falou: agora vá, ame a Deus e ao teu próximo e você viverá. Só isso, mais nada. Aí o camarada, querendo se livrar, pergunta: e quem é o meu próximo? Ele está criando uma situação para se esquivar. Esse aqui é o teólogo que vai criar pretextos para dizer: não posso, não é possível, como fazer e etc. Jesus constrói uma história simples para ilustrar o evangelho prático. No final, Jesus pergunta para o indivíduo: e aí, qual dos três é o próximo, foi o próximo daquele camarada que caiu na vala? E o camarada não tinha o que fazer, falou: o que usou de misericórdia. Jesus disse: vai e faça o mesmo. Faça a mesma coisa que o samaritano fez e viverás. Eu pergunto: o evangelho é simples ou não é simples? Pastor, mas eu vou ser honesto, mesmo sabendo, mesmo ouvindo,
mesmo concordando, você vai convir comigo que falar o evangelho assim é muito simples. Mas você concorda que é muito complexo a existência nossa em relação ao nosso semelhante? Sim ou não, pessoal? Aqui, nesse discurso meu, Alexandre, dentro aqui do salão, está tudo muito bonito. Não, é só falar. Atacar os outros, né? Ataca o teólogo, ataca o fulano e tal, e pronto. Fica bonito. Filmagem bonita, está filmando, bacana. Mas você concorda que a vida prática, sua, minha, de todo mundo, no mundo mesmo, real, não é bem assim que as coisas funcionam? Você concorda? Eu concordo perfeitamente que é muito complexa a nossa experiência humana sobre a Terra. Agora, por outro lado, o fato é que toda a complexidade se dá nos valores com os quais nós fomos criados e construídos. Nós temos uma formação, uma necessidade, entre aspas, e uma busca diária baseadas em valores de um mundo capitalista, de um mundo hipócrita, de um mundo perverso, de um mundo desigual, sim ou não? E nós não podemos pensar diferente, porque afinal isso é cultura. Nós plantados nessa terra, nós absorvemos, né, das ideias deste povo. Tanto é que se você sair daqui e for para um outro lugar, um outro país, com uma cultura diferente da sua, você é estranha. Como é que vocês agem deste modo? Não é difícil, é diferente. Você se adaptar é complicado. Então, nós bebemos de uma fonte cultural que nos fez assim. De modo que nós somos totalmente o oposto do que propõe o Evangelho. As raízes de Jesus estavam na eternidade em Deus, né? Olha o que João fala. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus não tinha, não era influenciado pela cultura na qual ele vivia. Jesus era um homem totalmente alheio ao seu próprio tempo, embora não fosse alheio aos problemas do seu tempo, mas ele era totalmente um estranho com respeito ao pensamento religioso do seu tempo. Então, nesse caso, a única maneira que nós temos de de proceder segundo o evangelho prático é sofrendo uma mudança radical nos nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso modo de ler o mundo, de conceber o mundo, de interpretar o mundo, as pessoas, as relações, todas as coisas. Eu diria que se a mente de Deus está nessa direção, a nossa vai no sentido oposto e vai cada vez mais distante. É preciso que a nossa consciência seja alinhada à consciência divina. Nós precisamos de ser sintonizados àquilo que Deus é. Esse é um processo doloroso, porém necessário. Essa sintonia ou sintonização com Deus, esse ajustamento de consciência é o que Paulo chama de justificação. O homem ser justificado não é ser declarado. Justificar não é o mesmo que declarar. Você pode até justificar declarando, mas justificar é uma coisa, declarar é outra. São dois verbos distintos. Concordam? Então, como é que Deus justifica o homem? Como é que Deus ajusta o homem à sua justiça, que é o seu próprio filho? Como é que Deus justifica, portanto, o homem? Por meio da fé. E o que é fé, senão você olhar para o Cristo de Deus, ouvir as palavras do Cristo de Deus, e quando você olhar para Ele e ouvi-lo, você vai perceber a distância, o quanto nós estamos fora de sintonia, o quanto nós estamos distantes, que os nossos valores não são os valores do Cristo, que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Cristo, que nós somos uma pessoa totalmente contrária à pessoa do Cristo.
E daí então, quando você vai olhando para ele, vai contemplando, vai ouvindo e concebendo que Jesus é a verdade, que não há verdade fora dele, você então vai assumindo para você aquela forma de conceber, é um outro modo de conceber, é um outro modo de interpretar, é um outro modo de sentir, é um outro modo de viver. Esse processo se dará por meio da morte do velho homem, que nada mais é do que você ser liberto de uma cosmovisão caída, perversa, pecaminosa, egoísta, e agora nascer de novo, no sentido de ser gerado em você uma nova cosmovisão, uma nova percepção, um novo modo de sentir, um modo novo de perceber, um novo modo de interpretar e, consequentemente, um novo modo de ser e de se pôr no mundo. Não, fácil não é. Agora, você sabe por que não é fácil? Ou o que torna ainda mais difícil? É Jesus falar uma coisa e você discordar dele. Jesus fala uma coisa e você não mais. Você fala não mais, assim, Jesus, ele diz que a verdade não é tão assim não é por aí não. Não é por aí não. Exatamente, é isso mesmo. Jesus não é tão verdade assim não, porque ele não levou em conta o Brasil. Concorda? Ele é a verdade, mas é a verdade desde que não haja Brasil. Porque se houver Brasil, toda a história muda, altera. E o que ele disse não serve mais, porque o Brasil... não pode mesmo não. E se tomarem de você, o Evangelho vai falar para você assim: negue a si mesmo, abençoe aquele que te furtou. Aí o Evangelho pede para você orar e abençoar. E se pedir a capa, você dá a capinha do celular também. Levou o celular, fala, opa, leva a capa. Leva a capa do celular. Agora eu pergunto, tem lógica o que Jesus está dizendo, irmão? Não, a pergunta é se tem lógica. Responda sim ou não. Jesus é a mentira e nós somos a verdade. Então, se ele é a verdade, nós somos a mentira. Então, aquilo que nós chamamos de lógico é mentira, é engano, é perverso, é mal. É isso que nós temos que perceber, que os nossos valores, as nossas ideias são opostas às ideias do Cristo. E se nós estamos certos, ele está errado. Se nós temos a verdade, ele tem a mentira. E se ele tem a verdade, nós não podemos tê-la. Vocês entendem? E agora, o que fazer? Não tem como orar pelo perverso. Então você descobriu uma coisa: você está desajustado. Simples assim. E agora? Você precisa de ser justificado. E como ser justificado? Pela fé. Como é essa fé? Você vai ter que olhar para o Cristo e ouvir o Cristo, nas páginas do Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Leia, releia, cada leitura que você fizer, Jesus vai te confrontar com seus ensinamentos. Vai ser uma luta muito grande. Tudo o que ele diz diverge do que eu acredito. Tudo. Nada coincide, nada. Nada coincide, nada. Nem no chicote, nem lá. Não. Nós somos os cambistas. Nós somos os cambistas. Ah, eu não sou cambista, não. Agora, veja só, queridos. Aí a primeira coisa que você vai enfrentar na leitura dos evangelhos é o contraste. Jesus é uma coisa, nós somos outra. Mas se você perceber isso, já é o primeiro passo. Porque os crentes estão lendo os evangelhos tem muitos anos, nunca viram isso. Para eles está tudo certo. A primeira coisa é, se você conseguir ver
na leitura dos evangelhos, um contraste entre o Cristo e você já deu um passo muito grande. Primeira coisa, os crentes estão pregando sobre Jesus, achando que eles são do mesmo jeitinho de Jesus. Acredita? E não são. É reconhecer, tudo começa daqui. Daí você agora continua lendo, porque no início você vai entrar em conflito. Quem já leu o livro A Cabana? Cabana é um exemplo de livro para mostrar o conflito, porque quando Max, salvo engano, está conversando com o papai, que é a personagem do livro que representa a divindade, ele não consegue conceber as ideias. Tudo é muito diferente. Chega em momentos ali críticos da leitura do livro, em que Max ele luta mesmo nas ideias com o papai. É Mac, né? É esse camarada aí. Porque ele não pode conceber aquelas ideias. No final ele vai compreender tudo. Mas todo aquele livro, na experiência de Max, ou é de Mac, ou quem quer que seja, é um processo de justificação. O conflito, aí você vai lendo, e aí na medida que você lê, que você ora, que você pede graça, que você se arrepende, ó Senhor, veja a minha situação, esse processo vai levando você agora, quando você se depara novamente com essas verdades, a apreciá-las, a admirar Jesus. Você ainda, antes você discordava dele, agora você já admira como Jesus é belo, como ele é maravilhoso. Eu não sou ainda assim, mas se você chegar a admirar Jesus, já é mais um degrau. O primeiro é o estranhamento, é a distinção entre você e Cristo. O segundo é quando você aprecia Jesus. Quando você começa a apreciar e a ver beleza no viver de Jesus, daqui a pouco você está pensando, puxa, se o mundo fosse como Jesus, como seria um outro mundo? Você começa a ver verdade em Jesus. Você vai perceber que tudo que o homem faz em prol da paz, você vê que nada funciona. O homem não consegue promover paz nem na sua própria casa, que dirá no mundo. Não é? Eu vi uma pessoa essa semana, temos que salvar o planeta. Eu falei, como assim? Se você está toda perdida? Quer salvar o planeta? Salvar o planeta, mãezinha. E o planeta deve estar olhando para ela assim, coitado dessa pessoa, quer me salvar. Ele não sabe que a qualquer momento o planeta vai, e a pessoa vai embora. Quando você começa a pensar e desejar por essas verdades no mundo, já é um outro passo. Isso é fé. A fé que vai trazendo a sua consciência pouco a pouco até identificá-la com Jesus. Até o ponto que quando você proceder de modo contrário ao Evangelho, você se entristecerá profundamente. Só pode se entristecer de algo que fez alguém que já mudou na sua concepção. Já está alterado o seu estado de consciência, não no sentido, alucinógeno, alterado, ou seja, já mudou a forma de pensar e de conceber. E assim a nossa vida vai se tornando uma vida de ajustes, ajustamentos. Cada vez mais. Chega um momento que você fala assim, estou bem. Falando, agora tem um ajustamento fino. Não tem ajustamento fino? Então, é isso aí. Então, quando Paulo diz aqui, portanto, em Tessalonicenses, ele vai apresentando várias instruções de maneira prática. No versículo 14 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Aqui essa questão dos ociosos, eu já expliquei para vocês, né? De acordo com a própria epístola, salvo engano, no capítulo 4, versículo 10 e 11, 12,
Paulo está aqui falando de um grupo de pessoas na igreja que, em nome da parousia do Senhor, ou seja, porque Jesus estava voltando, Jesus vai voltar, eles pararam de trabalhar, ficaram ociosos. Ou seja, é aquele velho desequilíbrio da vida cristã. O camarada não tem chamamento, não tem dom, não tem condições de se tornar um grande peregrino. Porque tornar-se um peregrino é muito mais do que natural, e é uma forma de viver. Você sair no mundo andando, vivendo com o necessário aqui e ali, cuidando dos pobres, dos doentes, socorrendo, como Jesus viveu, Madre Teresa de Calcutá viveu, e tantas outras pessoas viveram nesse mundo assim. Mas tem que ter dom para isso. Não é assim. Não é? Ela queria da igreja, falou, não, Jesus está voltando. E como ele está voltando, então, por que eu vou ficar trabalhando? Eu vou ficar orando na igreja. Aí no caso, deveríamos olhar com mais propriedade no grego. Eu não tenho acesso aqui agora. Tá bom? Mas de todo modo, eu acredito que são todas palavras que nascem de uma mesma ideia. E uma pessoa ociosa acaba se tornando eventualmente um desordeiro e, consequentemente, um insubmisso, porque não quer ouvir a voz de quem fala, vá trabalhar. Você torna um insubmisso. Essas mudanças de versão, todas elas coincidem com a mesma ideia. Só que cada um, ao interpretar a palavra, olhou por um aspecto da circunstância. Perfeito? A Bíblia é muito econômica nesse sentido. De todo modo, fala de um grupo de pessoas, não é, que não trabalhavam, deixavam de trabalhar para viver em função de orar, de ler a Bíblia. Não é nem viver pela obra. Hoje em dia tem muito viver pela obra. Não era essa a ideia do texto. A ideia aqui eram pessoas que, por causa da vinda de Jesus, achando que ele vai voltar tão logo, que nós não podemos perder tempo trabalhando, temos que orar, se consagrar e etc. E isso começou a criar um certo problema na igreja. Um certo problema, uma certa desordem na igreja. Imaginem vocês, olhem para Atos capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Como viviam os irmãos no tempo da igreja primitiva? Capítulo 2, 3, 4, 5 e 6 de Atos. Ora, eles vendiam suas propriedades, eles viviam diariamente em comunhão, de casa em casa, comendo pão, distribuindo pão, vendendo propriedade e todo mundo comendo o dinheiro que entrava. Não parece bonito? Mas não é prático. Seria bonito se Jesus voltasse bem no finalzinho da última moeda, gastou de moeda, Jesus voltou, resolvido o problema. Mas não. Logo, Jesus não voltou e os problemas vieram. Os problemas vieram. E quando os problemas vieram, ninguém trabalhava, todo mundo queria viver de casa em casa, comendo. A ideia era boa, a ação também foi boa, mas não foi pensada, não foi responsável. De modo que, posteriormente, houve uma grande fome em Jerusalém, e aí Paulo agora sai arrecadando dinheiro nas igrejas gentílicas para levar para os irmãos da Judéia, de Jerusalém, para alimentar os irmãos. Ou seja, a vida cristã deve ser vivida com bastante equilíbrio. E aí tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, não tenho certeza da autoria, mas ela diz assim, olha, você deve viver a vida cristã, a vida humana, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E deve viver a vida cristã como se Jesus fosse voltar hoje. Esse é o equilíbrio. Viver a vida humana com responsabilidade, sabendo que tem um dia após o outro, devemos trabalhar com as próprias mãos, como Paulo vai ensinar aqui no texto, e devemos estar preparados para a volta do Senhor a qualquer momento. E não abandonar um em detrimento de outro. Nós somos assim. As pessoas falam, Jesus não vai voltar hoje, portanto eu deixo para buscá-lo amanhã. E aí ele se entrega na vida de trabalho. Trabalha. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Eu conversando com uma pessoa hoje, e eu falei, olha, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida.
E ela me fez uma pergunta que ninguém nunca tinha me feito. Falou assim: como é que se coloca Deus em primeiro lugar na vida da gente? Pergunta interessante, né? Quando eu acordo, eu oro, acordar, orar. Então, tudo, ele primeiro, é isso? Mas nem sempre isso é funcional, até porque se você acorda atrasado, vai perder o ônibus, vai perder o horário, você vai deixar de orar antes de sair, vai ficar com culpa. Não coloquei Deus em primeiro lugar. Será que é isso que acontece? Olha, colocar Deus em primeiro lugar só é funcional, isso é prático, se você entender que buscar a Deus em primeiro plano é alimentar e nutrir a sua própria espiritualidade. Ou seja, o homem, ele é tripartido: espírito, alma e corpo. E, portanto, o homem precisa se ver como um ser integral. Esse homem integral, ele precisa alimentar e cuidar do seu espírito, alimentar e cuidar da sua alma, e alimentar e cuidar do seu corpo. Mas como é que nós vivemos? Nós só pensamos no corpo. A alma é em segundo plano. Querem ver uma coisa? Vem uma frente fria, você logo se preocupa com as roupas que você vai vestir. Você não é negligente: ixi, eu estou aqui morrendo de frio, eu esqueci de comprar uma blusa de frio, ficar aqui no frio, eu tinha uma coberta, mas sumi, perdi a coberta, eu estou dormindo no frio, e no outro dia o frio continua e você: pois é, eu tinha uma coberta, tu acredita que eu tinha uma coberta e não tem coberta? Você não faz isso, você se preocupa, né? Na hora do almoço, falei: não, tem que me alimentar, acabou. Tem gente que, se não tiver almoço meio-dia, a casa cai. Tem que comer. Eu tenho um problema, doença, que eu fico nervosa. Para. Você entende? Não é assim? Vai arrumar um namorado ou namorada, procura pelas virtudes do coração. Não quer saber se o estereótipo agrada. Não, primeiro olha para a lataria, né? A estrutura, a lataria. Se a lata está boa, conservada, se os pneus não estão furados. Não é? Ou seja, você observa que nós não estamos preocupados nem do caráter da pessoa, da espiritualidade da pessoa. Ele quer saber como é que está a estrutura física. O amor vem depois, se tiver amor. Se não tiver também, não tem problema. A gente vai ajeitando aqui, vai arrumando. A alma, só pensamos na alma quando temos algum problema. Aí tem que ir no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista. Aí procurar o pastor para dar conselho, né? Aí, opa, eu estou com um problema aqui, sentindo uma coisa diferente, síndrome do pânico. Aí lembra da alma, porque até então, né, e estudar, que é um bem imaterial que alimenta a alma, que é o intelecto, também isso aí é para poucos, né, amados? Isso dá dói, dá trabalho, né? Acho que isso não, tá bom. Agora, e o que dizer do espírito? Então, quando é que você busca a Deus em primeiro lugar? Quando você dá ao seu espírito o valor que lhe é devido, o valor superior às outras suas faculdades. Porque é do espírito que você vai ter entendimento, luz, para dirigir seu sentimento, dirigir sua vida humana, o seu corpo. Todo o seu equilíbrio nasce a partir da candeia do espírito humano. Se todos nutrissem o seu espírito, nutrissem a sua espiritualidade, e isso é por Deus em primeiro lugar, nós seríamos muito mais equilibrados, teríamos decisões muito melhor tomadas, entraríamos em muito menos frias, seríamos pessoas mais, né? Enfim. Então, essa é a questão. Então, o apóstolo Paulo ensina que nós devemos aguardar pela vinda do Senhor, como se fosse hoje, porque cuidamos da vida espiritual, mas também devemos não ser ociosos. Perfeito?
Ele vai seguindo com vários conceitos práticos, não é? Ele vai dizer assim, olha, versículo 14: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, vírgula. Confortem os desanimados. Me parece que confortar os desanimados, aqui, esse desanimado aqui é um tipo diferente de desânimo. Não é bem o desanimado da fé. Me parece que o desanimado da fé tem que ser exortado. Sim ou não? E aqui diz o que mesmo? Não é? Confortem ou consoleis. Esses desanimados certamente são aqueles, os órfãos, não é? Aqueles que estão em situação de vida muito precária, que estão perdendo o ânimo de viver, a esperança da vida, e estão assim por motivos das próprias contingências da vida. Se bem que a vida nos ensina a sermos fortes, pessoas fracas sofrem demais. Mas nem todo mundo tem essa capacidade de ser forte. Então as pessoas logo são afetadas pelas contingências da vida, pelos problemas, pelas perdas, sobretudo perda de pessoa, de arrimo, de pessoas a quem amamos. As pessoas vão se abatendo, não é? E aí as pessoas ficam desanimadas. Então, olha como o Evangelho é prático. O Evangelho nos convida a você olhar para uma pessoa frágil ou fragilizada e a apoiá-la, ficar ao lado. Olha, eu não posso fazer muito, mas eu estou aqui, eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Isso é muito importante. Mas é muito difícil também, sobretudo para pessoas como eu. Eu sou extremamente difícil de sentar do lado de uma pessoa e só para falar, estou por aqui, viu? Sou difícil porque eu acho uma fraqueza tal. Eu falo, para de bobagem, rapaz, levanta, camarada, reage. Quem morreu foi o outro, não foi você. Você está aí, o outro morreu e você está aí morrendo também. Não. Se você não quer que ninguém sofra pela sua morte, então não morra viva, né? Mas, de todo modo, o Evangelho vai nos ensinando e vai nos tornando mais humanos. E a ideia de se tornar humano é interessante porque o Cristo de Deus se fez homem, né? Se fez humano. Então, a questão da humanidade, de você perceber o outro, sentir a necessidade do outro, e não somente socorrer, porque às vezes você dá um dinheiro para uma pessoa que não resolve efetivamente o que mais a pessoa precisa. E outra vez também você fica dando um ombro e a pessoa quer dinheiro, precisa de dinheiro. Então nós temos que saber quando socorrer com o bem material, quando socorrer com o ombro, com a presença, com o apoio, não é? E é isso que ensina-nos o Evangelho prático, né? Então, versículo 14, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Paciente para com todos, eu acho que é a parte do Evangelho que vai ser a última coisa que nós vamos alcançar. Ser paciente para com todos. Isso é o Evangelho, irmãos. Evangelho. Aí Paulo diz que nós devemos, então, ser paciente, né? A paciência, ela faz parte de um conhecimento da limitação do outro. Pessoas mais rápidas no pensamento, mais rápidas na ação, costumam ter menos paciência com os mais lerdos, né? Com os mais lentos, desculpem, eu não queria falar lerdo, com os mais lentos. Mas o fato é que, porque eu estou aqui, eu sou uma pessoa rápida, né? No gatilho. Então eu estou vendo uma situação,
E tem uma pessoa do meu lado que, meu Deus, misericórdia. e, e aí tá aqui eu e o Raimundo, né? Vamos colocar, já que o Raimundo falou, ele me deu a liberdade. E aí eu estou vendo, rapaz, ele está ali, ele olha. A pessoa que é rápida no pensamento, na ação, ela não tem paciência, então ela vai lá e faz, resolve, né? Mas isso é bom se não prejudica o outro, não tem problema. Agora, quando os dois precisam de caminhar juntos, sobretudo na existência, aí é onde você tem que entender que cada um de nós somos uma pessoa diferente. E aí quando você compreende as limitações de um e de outro, porque aquela pessoa que é ágil no pensamento e na ação também tem as deficiências da agilidade. Porque muitas vezes ele vai errar. Muitas vezes ele vai errar muito, porque ele é tão rápido que ele não refletiu. Às vezes ele erra também. Então, a paciência... E tem mais, a pessoa que é muito lenta terá de ter paciência com o ágil. Sim ou não? E vice-versa. Então, adquire-se a paciência na medida em que você aprende a entender as limitações e o lugar do outro. Tá bom? Vamos devagarzinho que vamos entendendo o evangelho prático do dia a dia. Tá bom, queridos?